não mereço tudo que o Senhor já fez por mim. Os teus anjos me rodeiam e estarão comigo até o fim. Deus, obrigado por tão grande amor, não me ter alcançado. Deu-me a chance de nascer de novo por teu Filho amado. Só por Ele todos os pecados serão perdoados. Quero sempre revelar o quanto Ele me amou. Jesus levou as minhas dores, Ele sarou as minhas feridas, desceu do céu só pela minha alma perdida, veio me dar a sua própria vida. Obrigado por teu grande amor ao me ter alcançado. Deu-me a chance de nascer de novo por teu Filho amado. Só por Ele todos os pecados serão perdoados. Quero sempre revelar o quanto Ele me amor. Jesus levou as minhas dores, Ele sarou as minhas feridas, desceu do céu só pela minha alma perdida, veio me dar a sua própria vida. Jesus levou as minhas dores. Jesus levou as minhas dores. Ele levou, Ele sarou as minhas feridas, desceu do céu só pela minha alma perdida, veio me dar a sua própria vida. Desceu do céu, desceu do céu só pra me dar a sua vida. Sou um milagre. Hoje eu sou de Jesus. aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Eu fico tão triste ao imaginar o mestre naquela cruz. Imagem cruel, eu nem quero olhar. Mataram o Rei Jesus, mas esse não é o final. Na história
Pega a sua Bíblia aí, por favor. Vamos abri-la em Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28, versos de 1 ao 10. E como não poderia ser diferente, num domingo de Páscoa como esse, nós vamos celebrar a ressurreição de Jesus. Ele ressuscitou, Ele não está morto. Ele vive para sempre, meus amados. Por isso que nós podemos recebê-lo agora mesmo, o seu toque, a sua ação de poder, a sua manifestação sobrenatural, sobretudo através do Espírito que o ressuscitou dentre os mortos. Aleluia. Então, Mateus capítulo 28, nós vamos ler dos versos 1 ao 10. Acompanhe comigo essa leitura e vamos pensar nesse tema hoje. A caminho da ressurreição. A caminho da ressurreição. Sabia que você hoje está a caminho de uma área da sua vida a ser ressuscitada com Cristo, se não a sua vida inteira, já que aqueles que estão sem Cristo estão perdidos no mundo. Então vamos observar as Escrituras e receber dela a palavra que o Senhor quer ministrar no nosso coração. Amém, amada igreja? Mateus 28, verso 1 em diante diz assim: No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu. Chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver aonde ele jazia. Ide, pois, depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dentre os mortos. E vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis. É como vos digo, retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhes os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia, e lá me verão. Mais uma vez eu quero orar. Feche os seus olhos, por favor. Pai, nós estamos diante da Tua presença. Presença esta maravilhosa e manifesta com a companhia de Jesus nesse lugar. Nós já podemos percebê-lo andando em nosso meio, tocando, curando, restaurando. E Deus, nós queremos compreender o que é que o Senhor Jesus tem para nós como um exemplo nesta trilha, nesta caminhada rumo à ressurreição. Não apenas a morte sacrificial, mas a ressurreição. E nós oramos para que este Espírito, o Espírito da Tua Palavra, ministre os nossos corações sem reservas. E assim oramos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Podeis assentar, queridos. A Páscoa cristã é celebrada ao redor do mundo em virtude deste fato, irmãos, que não é uma metáfora, não é uma história, não é um mito, é pura verdade, é um fato. Jesus ressuscitou, aleluia. Então, diante desta situação tão gloriosa, este fato mudou a história de toda a humanidade. Quer creiam ou não, essa história fez diferença para todos nós. Por meio da sua ressurreição, a escravidão do pecado foi vencida, o poder da morte cancelado e Satanás derrotado naquela cruz. Oh, aleluia! Por isso que quem está em Cristo é mais que vencedor. É mais que vencedor. E a razão disso é que paira sobre os crentes, sobre aqueles que creem de todo o coração na pessoa de Jesus Cristo, ressurreto, o Espírito da sua ressurreição. Aleluia,
Aleluia. Será que você pode levantar sua mão e dizer assim: sobre mim, que creio em Cristo, paira o Espírito da sua ressurreição. Aleluia. Páscoa para um crente de verdade, meus irmãos, é uma oportunidade de viver ressurreição que só o Espírito de Deus pode dar. Oh glória! Então hoje, como diz o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo de número 8, no versículo 11, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Oh, promessa maravilhosa! Eu tomo posse dessa promessa. Quantos tomam posse? Então, se há áreas da sua vida que estavam morrendo até agora, meus irmãos, recebam hoje, em nome de Jesus, o Espírito da ressurreição. Oh, glória! Mas é bem verdade que assim como Jesus, que percorreu um caminho árduo, irmãos, até experimentar o poder completo da ressurreição, cada um de nós também deverá trilhar o mesmo caminho para ter essa experiência tão sobrenatural com Deus. A experiência de reviver, de nascer de novo e de ser tomado pelo Espírito, o próprio Espírito que ressuscitou a Jesus. Então, observando a vida de Jesus e seus discípulos naqueles instantes, nós vamos trilhar, o Senhor está dando uma oportunidade da gente caminhar com eles agora pela história. Nós vamos trilhar o caminho até a ressurreição de Jesus e descobrir cada etapa pela qual eles passaram e que nós também haveremos de passar, se quisermos que esse espírito de ressurreição tome a nossa vida. Preparados aí? Então a primeira etapa, que é a etapa que todos nós temos que passar por ela, é a etapa da fé nas promessas de Deus. Quantos aqui já receberam uma promessa de Deus? Tudo aquilo que Deus prometeu, com base na sua palavra, que não mente, que é infalível, inerrante, uma palavra que é atemporal, portanto, tudo que Deus falou, passa em céu, passa em terra, mas nenhuma das suas palavras passarão, perderão efeito. Toda palavra que sair da boca de Deus não voltará para ele vazia, mas prosperará para tudo aquilo que ele designou, meus irmãos. Ele é fiel e fiel para sempre, e é por causa da sua fidelidade que nós não somos consumidos, é por conta das suas promessas que nós podemos viver de uma maneira entusiasmada, cheia de expectativas, apesar dos pesares dessa vida. Eu quero levar você para João capítulo 14, e essa foi a primeira etapa na trajetória dos últimos dias, ou dos últimos tempos de Jesus, que o levou, que culminou na sua ressurreição. Então, por isso, fé na promessa de Deus é o ponto de partida para você viver ressurreição. João capítulo 14, versos de 1 a 3 diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Aleluia! Essa é a promessa que nos faz levantar todos os dias, irmãos. Não se turbe o vosso coração, não fiquem amedrontados. Credes em Deus, crede também em mim. Eu tenho uma promessa para vocês. Eu já reservei lugar para vocês na glória. Eu vou para o Pai. Vocês não ficarão abandonados. Vocês ficarão aqui num tempo de maturação, para quando eu voltar, vocês estarem preparados para morarem eternamente comigo na glória. Então hoje nós aparentemente podemos, ao enfrentar situações adversas, nos sentir abandonados, nos sentir deixados de lado, nos sentir numa gelada, como diz o outro.
mas a verdade é que tem um céu acolhedor nos esperando, irmãos. Essa é a promessa do Senhor. Há um corpo glorificado nos esperando, irmãos. Um corpo que não vai sentir dor, um corpo que não vai ter memórias terríveis, um corpo que não vai ser tentado ao pecado, um corpo que dará a satisfação em Deus que todos nós estamos buscando. Oh, maravilha! Você que hoje sofre num embate sério com uma enfermidade, saiba que a promessa de Deus, ela não se apagou, ela não foi anulada, ela está viva, meus irmãos. Mantenham-se na promessa do Deus vivo. A única coisa que alguém pode alcançar sem fé na promessa, meus amados, a única coisa é perdição. Aquele que ousar viver nesta vida sem estar baseado na promessa do Deus vivo, só encontrará ao longo dela perdição. E eu tenho certeza que vocês não vieram para isso. Vocês vieram para exatamente pegar um ponto de partida e seguir firmes em direção ao que espera você e eu, com base na promessa do Senhor. Jesus, como homem, teve de empenhar tanta fé na promessa de Deus quanto aqueles discípulos. Vocês sabiam disso? Por isso é que ele veio como homem, apesar de também ser Deus. Ele era 100% homem, mas 100% Deus. E como homem, ele também tinha que empenhar fé na promessa. Por isso que ele estimula os discípulos, da mesma forma como ele fora estimulado pela promessa que Deus lhe fizera, e que agora ele estava dizendo, eu vou para o Pai. Mas ele não tinha ido. Ele estava sob efeito da mesma promessa, portanto, que ele estava dizendo àqueles discípulos. Então, eu e você, meus amados, teremos que escolher entre ter fé na promessa, a respeito do cuidado de Deus, nos nossos dias de angústia, dias de medo, dias de incertezas, ou nós vamos andar por nós mesmos, e o nosso caminho, sem a trilha da promessa de Deus, como eu disse, é um caminho de desespero e de perdição. E esse foi o ponto de partida de Jesus até a sua ressurreição. Ele preferiu se manter firme na promessa ao não dar ouvidos para os seus sentimentos, porque é o que mais está falando ao nosso coração nesse tempo, nesses dias. Os sentimentos em meio às surpresas e adversidades ainda tomam conta do nosso coração como aqueles discípulos nos dias de Jesus. Mas perceba, todos aqueles que creram na promessa foram honrados. Nós estamos falando deles agora. E nós só estamos falando deles porque todos eles tiveram suas histórias marcadas, porque creram na promessa. Será que você pode declarar, o meu caminho de sucesso está baseado no quanto eu creio na promessa da palavra de Deus? Aleluia! Teu caminho de sucesso já está marcado aí. Então não deixa a tua natureza, meu irmão, minha irmã. Não deixa a tua carne te dominar. Quero levar você para Romanos capítulo 8, versículos 5 e 6 agora. Romanos capítulo 8, versos 5 e 6. Olha o que o apóstolo Paulo declara. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, ou são dominados pela natureza, ou que a natureza pecaminosa produz, sentimentos, pensamentos, ansiedades, aflições, temores, tormentos. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Então não deixe a tua natureza te dominar, meus amados. Creia na promessa do Deus vivo. Ele não nos abandona. Ele não nos deixou na mão. Ele não se esquece de nós, como diz o profeta Isaías. Ainda que uma mãe que amamenta o seu filho no colo vier a se esquecer do seu pequenino filho, eu jamais me esquecerei de ti, diz o Senhor. Sendo assim, o apóstolo Paulo conclui o texto dizendo, mas os que se inclinam para o Espírito,
das coisas do Espírito, estão envoltos aquilo que o Espírito pode promover. E hoje eu estou declarando, esse é o próprio Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo. Sendo este Espírito da ressurreição que se manifestou na vida de Jesus, ele também pode se manifestar na minha e na sua. Basta crermos na sua promessa. Aleluia. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito, repita comigo, para a vida e paz. Oh, aleluia. Então nesses dias, meus irmãos, minhas irmãs, não dê lugar para a sua carne com os medos, ansiedades, falatórios, acusações, condenações, porque isso tudo é obra da carne. Tudo isso provém da carne. Mas exerça sua fé na promessa de Deus. Não ouça vozes, senão que procedem da boca de Deus, da palavra de Deus. O Espírito da ressurreição assim se manifestará na minha e na sua vida. Quantos creem nisso? Glória a Deus. Segunda etapa que a gente vê na trilha até a ressurreição de Cristo, a partir do ponto, do ponto primário aí, fé nas promessas, é também disposição para servir. Todo mundo quer ressurreição, mas ninguém quer renúncia. E é inevitável que esse estágio, essa etapa, tenhamos nós que viver. Cada um de nós tem que morrer para si mesmo. Se nós não morrermos para nós, se nós não colocarmos o nosso eu no prumo, no padrão que Jesus também colocou a própria vida dele, nós não estamos trilhando um caminho de ressurreição. Nós estamos dando volta, nós estamos andando em círculo. Lembra do povo no deserto? Por que vocês acham que um trajeto em que os historiadores diriam que bastaria um ano, e no máximo meio, 1 ano e meio, demorou 40 anos para que eles chegassem num ponto final que era a terra prometida? Porque eles não estavam dispostos mais a servir a Deus. Eles estavam apenas buscando o seu próprio interesse. E quem busca o seu próprio interesse, como diz Provérbios no capítulo 18, versículo 1, diz que o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Aquele que se isola buscando o seu próprio interesse, busca fazer só o que deseja, somente a sua vontade, não olha para o todo, ele passa a ser o sol e todos então têm que orbitar à sua volta. É uma pessoa tomada do seu próprio eu e vive para ele, vive escravizada pelas atenções, pelo serviço dos outros e nada faz em prol dos outros. Então, esta pessoa está morrendo e nem sabe. Mas quando nós entendemos o procedimento de Jesus, a prática de Jesus ao longo da sua jornada até a ressurreição, o que mais a gente vê é a atitude de servo. A gente vê Jesus servindo. A gente vê Jesus sofrendo, mas servindo. Sofrendo, mas servindo. Talvez alguns hoje possam dizer, mas eu estou sofrendo, pastor. Como é que eu posso servir sofrendo? O seu mestre serviu sofrendo. O seu mestre não parou de servir enquanto sofria. Mas porque ele serviu enquanto sofria, ele também chegou a ponto de experimentar a ressurreição que acabou com o sofrimento. A ressurreição que acabou com o sofrimento, mas não acabou com o prazer de servir. Aleluia! Oh, maravilha! Então sirvamos a Deus, irmãos. Tenhamos disposição para servir a causa do reino. Lucas capítulo de número 22. Lucas capítulo 22, versos 24 ao 27. Observe. Diz assim a palavra do Senhor. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse:
Os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Então ele está fazendo agora uma distinção, perceba. E aqui ele já está à mesa da ceia, gente. E em dado momento os discípulos começam a discutir, não, eu sou maior, e quando o Senhor partir, então eu vou assumir aqui a galera, eu vou fazer, eu vou acontecer. E eles não queriam servir, eles queriam ser servidos. Estavam numa disputa para quem seria o que seria servido, e não para o que assumiria o lugar de Cristo para servir. E aí então o Senhor faz um contraponto, ele diz, o mundo trabalha assim, a cabeça lá fora funciona dessa forma. E eu poderia dizer, se Jesus estivesse no Japão, ele diria, lá na sua empresa, a mentalidade que a maioria das pessoas no Japão carregam, uma mentalidade de empresa, é assim, funciona assim. Lá a competição, lá um anseio de ser chefe para trabalhar menos, para não pegar no pesado. Então uns puxam os tapetes dos outros para alcançar um lugar que supostamente vai facilitar a vida. E eles o fazem a qualquer custo. Eles vão só derrubando as pessoas para tomar o lugar delas. Porque na cabeça dessas pessoas há uma ideia de que elas serão favorecidas e trabalharão menos e ganharão mais. Mas no fundo não é isso que acontece. Pergunte para alguém que é chefe numa empresa japonesa. Pergunte se ele tem hora para sair. Pergunte se o salário dele compensa o tanto que ele trabalha e o tanto de responsabilidade pela qual ele é cobrado. Diríamos aí, depois você bate um papo com o nobre diácono Celso, o nosso irmão Tiago, né? Vai conversar com eles depois, você vai dizer assim, não é bem assim. Então o que Jesus está dizendo é exatamente desse ponto de vista. Se você tiver em mente só ser servido, você vai só sofrer. Você vai sofrer. Então, à medida que você deixa de servir, repita comigo, à medida que eu deixo de servir, eu entro numa trilha de sofrimento. Quem não serve, sofre. Quem não serve, sofre. Vamos repetir? Quem não serve, sofre. É assim, meu irmão. É assim. E aí ele continua o texto. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor. E aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porque ele estava num ambiente. Agora eu quero que vocês olhem para a situação, para o contexto. Ele estava servindo. Jesus fez questão de servir os discípulos. Os discípulos não serviram nessa ocasião. Tudo quem fez a atividade ali, quem comandava era o próprio Jesus. Tanto é que você pode dizer que ele parte o pão, você vê isso. O apóstolo Paulo retrata essa situação. O próprio Senhor Jesus diz, né? Mateus dizendo a respeito dele partir o pão e fazendo essa menção de que ele estava servindo as pessoas. Um outro detalhe, ele diz aos discípulos, se não em João, em Marcos, ele diz assim, aquele que mete a mão no prato comigo é o que me trai, porque ele estava servindo, ele estava agindo em prol dos outros. E veja, ele estava prestes a sofrer, ele poderia dizer, vocês não têm dó de mim não, eu vou carregar o pecado de vocês, eu vou parar tudo aqui, eu preciso só ser servido. Mas ele não diz isso. Ele recomenda que todos sirvam. E ele diz, qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa? Pois no meio de vós, eu sou como quem serve. Então ele está dizendo, numa condição normal, você recebe uma pessoa na sua casa. Quem é maior? O visitante. Você é o anfitrião, você dá uma primazia para ele. Ele senta à mesa e ele passa a ser servido. Mas agora ele está fazendo menção de um outro ponto de vista, que é o que a gente tem que ter se a gente quiser chegar na ressurreição. Ele está dizendo assim, eu estou fazendo o que agora? Eu estou sentado esperando vocês me servir?
ou eu estou servindo? Então ele está dizendo assim, então vocês precisam entender esse princípio que eu estou dando exemplo. Ei, alô? Vocês estão aí ainda comigo? Vocês não foram arrebatados na Páscoa, não, né? Que seria um evento sobrenatural, hein? Jesus estava... e eu não posso ficar, gente, por favor, né? Jesus estava prestes a enfrentar o pior momento da sua vida. Mas seu pensamento, sabe onde estava? Em servir as pessoas. Uau! Que momento que você está enfrentando, irmão? Aliás, qual o momento que nós estamos enfrentando? É o dos melhores? Então, o que nós devemos fazer? Será que você pode dar um recado aí para a pessoa que está do seu lado? Servir. Não pare de servir não, querido. Está ruim? Sirva. Porque quem não serve, quem não serve... Vocês não entenderam, né? Quem não serve, sofre. Isso vai falar essa semana, hein, gente? Vai ficar assim, vai pulsar que nem o coração. Quem não serve, sofre. Quem não serve, sofre. Quem não serve, sofre. Na sua casa, sua esposa está lá se matando, está descabelando lá, e você está lá, né? Eu estou cansado, fiz muito zangueô. Aí seu coração vai pulsar assim. As mulheres, vamos comigo, vamos comigo. Quem não serve, sofre. Quem não serve, sofre. Olha lá. Ai, glória! Né? Assim diz o pentecostal, né, meu irmão? Oh, aleluia! Ó, presta atenção. Se você estiver ali, ó, resmungando no seu trabalho, sabe, encolhendo a mão, você vai ouvir uma voz assim. Quem não serve, sofre. Nunca vi servos fiéis, meus irmãos, servos fiéis a Deus em desespero de causa. Nunca vi, desde que me converti. Eu me converti dia 22 de maio de 1993. De lá para cá, todas as pessoas com quem eu me relacionei, que eram verdadeiros servos de Deus, não tinham uma outra vida senão uma vida próspera, satisfeita, feliz e não em sofrimento. Estavam servindo. Se você já viu, é porque não estava servindo a Deus. Se você vir algum servo aí, mendigando pão, em adversidade que o vale parece ser uma eternidade, é um simples sinal. Ele nunca serviu a Deus. Ou ele deixou de servi-lo há muito tempo. Mas qual que é o interesse de Deus? Vamos pensar nessa lógica aqui. Ó. Qual é o interesse de Deus? O interesse que Deus tem em ver um servo a mendigar o pão, o interesse que Deus tem é ver servos fiéis mendigarem o pão, caído em depressão, aterrorizado pela ansiedade, atormentado pelo medo de abandono, espírito de orfandade, ou viver uma vida abundante que eu possa servi-lo mais e mais? Acho que, obviamente, é a segunda opção. Nenhum interesse Deus tem. Ao contrário disso, Deus está sempre pronto a surpreender os seus servos. Sempre pronto a surpreender de forma a alegrá-los, a conduzir para a alegria prometida. A gente está vivendo esse ano aqui no Japão, tudo contrário às expectativas humanas. Perceberam? Justamente porque a partir daí é que a gente tem experiências sobrenaturais. Porque se dá tudo certinho como a nossa mente programa, isso é uma experiência apenas natural, humana. Agora, quando Deus nos surpreende fazendo exatamente o inverso, nós podemos chamar disso de uma experiência sobrenatural. Então, nesse sentido, se você serve, você não apenas deixa de sofrer, como também está apto para ter experiências sobrenaturais. Experiências sobrenaturais. Por isso é que a alegria de Deus não é
ver um servo apenas sendo servido, apesar de ver, da gente observar, por exemplo, o Hebreus capítulo de número 11, versículo 6. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque importa que aqueles que buscam a Deus creiam, porque Deus, Ele é recompensador daqueles que o buscam. Então Deus ama dar, Deus ama abençoar, Deus ama ver alguém em prosperidade, Deus ama ver você satisfeito, mas no entanto, Ele também ama ver você servindo, porque ver você servindo também diz respeito a um princípio que é elementar para a gente viver ressurreição, é o princípio do sacrifício. Sem sacrifício não tem ressurreição, sem sacrifício, sem oferta, não tem ressurreição. Sem entrega, não tem ressurreição. Então talvez a sua vida esteja num mar de tristeza, lamúria, pensamentos horríveis, terríveis, desanimadores, simplesmente pela falta de uma atitude: servir alguém, servir a causa do reino. Olhar não apenas para a sua própria necessidade, mas a necessidade de alguém que está ao seu redor. Necessidade da sua igreja local. A necessidade do núcleo onde você está. A necessidade que Deus, não por acaso, colocou você lá como um agente de suprimento para tal necessidade. Deus sempre coloca pessoas na hora certa, no lugar certo, quando elas têm um coração para servir. Se você tem um coração para servir, você nunca estará em um lugar errado. Você sempre estará, repita comigo, na hora certa, fazendo a coisa certa, para o único Deus certo, no propósito do Deus certo. Aleluia! Vamos aplaudir ao Senhor? Obrigado, Jesus. Por isso que eu quero levar vocês para Mateus, capítulo 25. Capítulo 25 de Mateus é um capítulo que retrata exatamente entre a escolha daqueles que querem ser servidos e daqueles que querem servir. E o Senhor Jesus está nos ensinando nesse texto que é melhor servir. Porque quem serve não sofre. Hoje vai cair por terra essa malignidade em nome de Jesus. Vai ser desfeita no coração de todos nós aqui, que servir é peso, servir é penoso, servir é desgastante. Fisicamente pode ser, mas no espírito, quem serve não sofre. Quem serve não sofre. Porque olha no final das contas, se você recebe algo do Senhor, cuja palavra que Ele mesmo ensinou aos discípulos e tem replicado até hoje a nós, de graça recebeste? Repita comigo, de graça recebeste? De graça dai. Tem que ofertar, tem que sacrificar, tem que abençoar, ok? Então esse é um princípio da palavra, correto? Sendo assim, aquele que de graça recebeu, se ele servir, presta atenção como funciona no céu. Quanto mais a gente dá, mais a gente tem. Quanto mais a gente entrega, mais a gente tem. Porque tudo que eu dou, eu tenho. Tudo que eu gasto, tudo que eu invisto em mim mesmo, eu perco. Acabou. Por exemplo, se você dá 1 hora de atenção a alguém, você não perdeu essa 1 hora. Para Deus você investiu. Daqui a pouco, quando você precisar, vai ter um ombro amigo que também vai te dar 1 hora. Vai conversar com você, vai amparar você. Mas se você pegou essa 1 hora, que outras pessoas poderiam ser ouvidas, e gastou só com você, quando você precisar dessa hora, você gastou. Quem serve, não sofre. E eu vou mostrar isso na Bíblia para vocês, porque no final do capítulo 25, quando todos ali chegam à conclusão da parábola dos talentos, ou a parábola dos 3 investidores, um deles foi um mau investidor, só quis para ele, não quis investir. Sabe o que aconteceu com esse mau investidor? Ele perdeu até o que ele não tinha. Até o que ele supostamente ganharia, ele perdeu.
Mas os outros 2 que fizeram bom investimento com o talento que Deus havia dado, ouviram a mesma resposta do versículo 21 do capítulo 25 de Mateus. Ele disse assim, o Senhor Jesus: muito bom, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Essa é a minha promessa, lembra? A gente parte do princípio da promessa. E a gente culmina na disposição de servir. E quando a gente passa por essa etapa de servir, a recompensa está. Eu vou te colocar no muito. Então entra na alegria do teu Senhor. Entra na alegria do teu Senhor. Quem não serve, mas quem serve, você pode dizer assim, se alegra, se contenta. Oh, maravilha. Vamos aplaudir a Jesus? Aleluia. Obrigado, Senhor. O Espírito da ressurreição está aqui entre nós. Aleluia. E a terceira etapa, eu distingo essa etapa como uma etapa mais abrangente, obviamente. Porque eu denomino ela como a etapa da sujeição completa à vontade de Deus. Começa na fé, nas promessas. No meio do trajeto você tem que aprender a servir, renunciar às suas vontades, abnegar-se, abençoar, não ver só os seus próprios interesses. E agora você está preparado para se sujeitar completamente à vontade de Deus. E tem muita gente que está perdendo uma oportunidade de viver ressurreição porque não consegue chegar nesse estágio. Esse é o estágio principal para você viver ressurreição. Vamos para a palavra? Lucas capítulo 22. Lucas no capítulo 22. E que delícia está sendo pregar aqui hoje, irmãos, porque eu estou observando o Espírito da ressurreição pairando sobre nós aqui, hein? Oh, aleluia. Eu acho que já vou pegar mais uma mensagem depois dessa e a gente já continua. Vou replicar a mensagem de quarta-feira aqui para todos nós. Vamos falar do quarto homem da fornalha. Oh, aleluia. Bênção pura. Lucas 22, a partir do versículo 39. Lucas capítulo 22, versículo 39 em diante. E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras. E os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou, cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Vamos ler de novo esse texto? Pai, se quiseres, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Imagina o que é isso, gente. Imagina. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos, e os achou, repita comigo, dormindo de tristeza. Dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. E a tentação aqui era única e exclusivamente dizendo, era não fazer e não obedecer à vontade de Deus. Era se afastar da vontade de Deus. Então, por sua completa sujeição à vontade de Deus, meus irmãos, Jesus, além de vencer a tentação, de desistir daquela missão que nós todos estávamos aqui envolvidos, conseguiu um feito ainda maior: suportar as transgressões, as dores, enfermidades, aflições de toda a natureza que pesava sobre nós, a humanidade toda. Isto levou à morte, sim. Ele morreu. Mas a boa notícia está:
Porque ele morreu baseado na promessa de Deus, servindo o Senhor e sujeitando-se completamente à vontade de Deus. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Oh, aleluia! Se não preferirmos dormir de tristeza, irmãos, ao não ter nossa vontade atendida, nós, como discípulos dele também, teremos a oportunidade de viver esse mesmo feito glorioso, a ressurreição de Cristo. Então hoje, o que Deus está querendo falar ao nosso coração é onde que a sua vida está se sujeitando mais nesses últimos dias. A que vontade que a sua vida está centrada nesses últimos dias. Porque você sabe onde que os seus desejos, eles dão. Vamos ser sinceros aqui. Eu gostaria que você fosse muito sincero com você mesmo. Nos últimos anos, os nossos anseios nos levaram aonde? Nos últimos anos, quantos anseios nossos foram frustrados? Quanta dor trouxe essas frustrações? Nos últimos anos, as nossas vontades deram aonde? Deram só em alegrias? Deram só em satisfação, meus irmãos? Não é bem verdade que deram muito mais em agrura, em aflição, do que em satisfação? Quantos concordam comigo? Então esse tem sido um aviso de Deus para nós. Por que nós estamos ainda insistindo em viver baseado nas nossas vontades? Se só a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, se só a vontade de Deus pode ser garantidamente uma vontade que nos trará satisfação plena nele, por que nós insistimos em viver sujeitos à nossa vontade, irmãos? Pensa um pouquinho, nós estamos errando na matemática, irmãos. Nós estamos errando numa coisa muito básica. E sabe por que nós estamos errando muitas vezes? Porque somos meninos na fé. Porque nos comportamos como crianças. Porque criança que quer ter 100% das suas vontades atendidas. Que não sejamos crianças, irmãos, só sendo alimentados com leite, mas que, como diz o apóstolo Paulo, que sejamos alimentados com a robustez da palavra da verdade, e tendo como sinal da nossa maturidade o nível de sujeição do nosso coração à vontade de Deus. Ô Espírito Santo, obrigado, que o Senhor está nos permitindo enxergar o quão ou não maduros somos. Você quer saber o quão maduro você está nesses dias? Só responda essa pergunta. O quanto você tem sujeitado a sua vontade à vontade de Deus? O quanto você tem murmurado quando Deus fala não para você? Quando Deus diz não é assim que eu quero. Você pode fazer melhor. Você tem um coração que pode ir mais além. Isso que você está me dando é apenas o resto. Eu não sou digno do teu resto. Eu sou digno do seu melhor. E você pode fazer o melhor, ainda que sofrendo. Você pode fazer o seu melhor. Aleluia. O Espírito Santo de Deus. Muita gente está tentando entender a vontade de Deus para então se sujeitar a ela. Jesus fez exatamente o contrário, irmãos. Jesus desfrutou das bênçãos porque ele se sujeitou primeiro à vontade. Então, observe a trajetória de Jesus, porque ele fez isso. Ele se sujeitou à vontade
E aí então o efeito da bênção, o efeito da ressurreição pairou sobre ele. Naquela mesa, ele estava nada mais, nada menos com um traidor. Ele poderia ter lançado a mão no pescoço daquele homem, pedido uma faca e cortado o pescoço dele, sim ou não? Porque ele sabia qual era o nível da traição. A traição colocava a própria cabeça dele a prêmio. Então ele venceu a traição, venceu o desprezo e o abandono dos seus próprios discípulos, a começar por Pedro, que era um marqueteiro da proteção e do cuidado. Ele venceu os deboches e os descasos dos guardas romanos, a omissão daqueles que deveriam legislar e julgar corretamente, a começar de Pilatos e depois Herodes, a injustiça que foi ser condenado sem ter o direito de passar por um processo formal e foi imediatamente levado à cruz, sendo ele inocente, e além disso, receber toda a maldição, toda a dor do pecado, as aflições das dores e enfermidades humanas, do presente e passado e futuro nosso. Tem enfermidades que não foram nem descobertas em laboratório ainda, mas que Jesus já levou todas elas na cruz do Calvário. Tem situações abusivas e dolorosas que os homens não praticaram contra quem quer que seja ainda, mas Jesus já recebeu todas elas na cruz do Calvário. Os vexames, as vergonhas, o ódio, a mágoa, tudo por falta de perdão no coração. Jesus recebeu isso tudo e não ficou com isso, e não devolveu isso para nós, mas ficou com isso para Ele, para que nós não tivéssemos que carregar todo esse peso, porque nós não suportaríamos. Podemos viver inúmeras vitórias, irmãos, assim como Cristo. Basta que nós nos sujeitemos completamente à vontade de Deus, crucificando o nosso eu, pois se assim fizermos, inevitavelmente viveremos a maravilhosa experiência da ressurreição. Todos nós viveremos a ressurreição. Vocês vão viver o espírito da ressurreição nesses dias, irmãos. Vocês estão recebendo essa palavra viva aí, segundo o que Jesus disse em João, capítulo 6, ele diz que as minhas palavras são espírito e são vida. Então receba o espírito dessa palavra sobre você. A ressurreição já está acontecendo aí. Você está sendo conduzido ao arrependimento. Você está sendo conduzido a tomar uma decisão diferente hoje. Você está sendo conduzido a servir, ao invés de desistir. Você está sendo conduzido a empreender sua fé nas promessas de Deus e a se sujeitar completamente à vontade dEle. Não haverá outro caminho a não ser o caminho da ressurreição, meus amados. Porque Gálatas capítulo 2, versos 19 e 20, diz assim: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E eu encerro essa mensagem declarando também esses dois outros textos. O primeiro deles é Romanos, capítulo de número 8. Ou melhor, capítulo 6, versículo 8. Romanos, capítulo 6, no versículo de número 8. Olha a promessa aí, meus irmãos. Animem-se, entusiasmem-se, encham-se de fé. Romanos 6, 8. Vamos ler juntos? Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Se você aceitar a sua morte com Cristo hoje e se sujeitar à suprema vontade dEle, você sairá daqui vivo e não mais morto. Então o caminho que Jesus trilhou até a sua ressurreição está aberto a nós até os nossos dias. Desde sua ascensão aos céus, quando Ele mesmo declarou: esperai aqui, até que do alto sejais revestidos de poder.
O Espírito da ressurreição é esse poder representado pela vida que Jesus veio trazer para nós, irmãos. O Espírito da ressurreição está pronto para revestir você agora, hoje mesmo, a todos aqueles que creem. E eu encerro dizendo, porque eu disse que tinham 2 textos para encerrar. Esse é o último. Lucas capítulo 24, versos 46 ao 49. Quantos creem que o Espírito da ressurreição está nesse lugar? E quantos tomam posse, abraçam Ele? Aleluia. Louvado seja Deus. Lucas 24, versos 46 ao 49. Eu vou pedir para você ficar em pé. E nós vamos ler essa palavra juntos. A partir do versículo 46, não importa a diferença entre as versões bíblicas, eu quero convidar vocês a lerem comigo essa promessa. Lucas 24, 46 ao 49. Ele disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no 3º dia, e que em seu nome pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluia! 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 Eu e você podemos sair daqui hoje revestidos do poder da ressurreição. Eu quero convidar o grupo de louvor para estar aqui à frente conosco. E eu quero pedir para você fechar os teus olhos, porque nós vamos orar agora. E eu tenho certeza que o poder do Espírito Santo que está nesse lugar, e lembremos que hoje também é a celebração ao doce Espírito Santo. Ele está neste lugar, meus amados. E Ele está não apenas como espectador, Ele está com um anseio genuíno do coração dele a manifestar na sua vida, a colocar em você a vida abundante que só Jesus tem para oferecer. Portanto, você que ouviu falar sobre a Páscoa é uma oportunidade que a cada ano nós celebramos a vida de Deus por meio de Jesus Cristo que se entregou naquela cruz, não para seguirmos uma religião, mas para vivermos debaixo do efeito desse Espírito do ressurreto. Eu oro para que você tenha essa compreensão, porque mais do que passar confortavelmente a Páscoa, sendo numa igreja, tomando um café da manhã, ou mesmo você que vai voltar para sua casa, tem lá um almoço pronto para desfrutar com a sua família, muito mais além disso, está a vida eterna em Cristo Jesus, a vida que só Ele pode dar, porque Ele morreu naquela cruz do Calvário, como eu disse aqui nessa palavra, para pagar o preço do meu e do seu pecado. Você não precisa mais sofrer por pecado algum. Ele pagou o preço. Mas você não pode receber essa graça se você não tomar uma decisão. Se você não disser: Jesus, eu quero no meu coração. Eu quero governando a minha vida. Eu desejo seguir a trilha da ressurreição. Eu desejo confiar nas tuas promessas, servir o Senhor de todo o meu coração e ainda me sujeitar à tua vontade para sempre. Então eu estou falando com você que nunca tomou essa decisão ao lado de Cristo, nunca convidou Jesus para fazer parte integral da sua vida. Mas eu também estou convidando você que um dia se afastou, um dia deixou a sua fé se esmorecer, um dia deixou o fogo do Espírito Santo que queimava dentro de você e a fazia entusiasmado pelas coisas de Deus, pelo mover de Deus, pela bênção da presença de Deus. E você se desviou, e você se apartou do caminho.
Então eu estou falando com você, o Espírito da ressurreição, aquele mesmo que te tirou do lamaçal do pecado, está querendo trazer você de volta por completo. Ele não deseja ver você mais no mundo, não. Ele deseja ver você recheado, permeado da glória do Pai. Mas há pessoas nesse momento que também creem em Jesus. Estão na igreja há muitos anos, são fiéis. Mas ainda não desfrutaram da plenitude do poder da ressurreição. Ainda estão vivendo de maneira religiosa. Ainda estão vivendo apenas olhando para as circunstâncias e esperando alguma coisa nova acontecer, quando o novo de Deus já está acontecendo aqui, por meio da pessoa do Espírito Santo. Então eu vou pedir para você fechar os seus olhos. E eu vou pedir para que você que se encaixe em um desses grupos, você ore agora no seu lugar. Faça a sua oração se arrependendo dos seus pecados. Faça a sua oração dizendo: Jesus, ainda que eu não o compreenda por completo, eu lhe desejo de todo o meu coração. Você que está à beira de nunca mais voltar para os átrios do Senhor, porque você está caminhando por um caminho trôpego, meu irmão, minha irmã. Um caminho de perdição, longe das promessas de Jesus. Você ouviu essa palavra? É um caminho de perdição. Por isso eu chamo a sua atenção agora, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Ouve o clamor desse coração. Vai orando. Fala com o seu Senhor. Fala com o seu Senhor. Nós vamos entoar essa canção, mas você agora não vai cantar. Você só vai falar com Jesus agora. E em dado momento você vai poder orar, você vai poder entoar louvor, mas eu quero te designar a fazer essa oração agora, do teu coração. Eu quero voltar para o caminho da ressurreição, Senhor. Eu quero voltar. Quero viver pra mim mesmo, não. O que tenho, o que sou, eu te dou. O teu amor tocou meu coração. Quero sempre te exaltar, como eu te amo, amado da minha alma, a minha alma anseia por mais de ti, como eu te amo, amado da minha alma, a minha alma anseia por mais de ti. Deixa eu orar por você agora. Pai, eu tenho certeza que há nesse lugar pessoas desejosas de entregarem-se a Ti. E Jesus está aqui para recebê-las. Onde você estiver, você que deseja tomar essa decisão, seja jovem, adolescente, criança, idoso, você pode levantar uma das suas mãos, só dando um sinal, para que você seja agora visto como aquele que entrega, rende a sua vida a Jesus. Você precisa dar esse sinal, graças a Deus, aleluia. Aonde estão? Aonde estão os homens, as mulheres, os jovens, as crianças, que querem entregar as suas vidas a Jesus hoje, para receber do céu o poder da ressurreição? Só dá um sinal com a sua mão. Eu não quero expor você, eu só quero orar com você, aonde você estiver. Você agora, você que está se reconciliando com Jesus, você que está ouvindo a voz do Espírito Santo desde o início dessa palavra, e você deseja reconciliar-se com Jesus, deseja receber perdão dos seus pecados, para voltar a ter uma vida plena com Ele. Presta atenção agora, presta atenção nisso que você está ouvindo.
Você que deseja ter a sua vida espiritual ressuscitada hoje, dê um sinal com a tua mão aí onde você estiver. Oh, aleluia, aleluia, o Espírito Santo está aqui, meus irmãos. Você que hoje percebeu que a sua vida está aquém daquilo que Deus está lhe pedindo, meu amado, minha amada. Você que colocou a vida cristã no piloto automático, que passou a viver a sua vida espiritual de uma forma rotineira. Você que deseja o fervor do Espírito Santo. Eu estou fazendo este apelo a você, aonde você estiver, só dê um sinal com a tua mão, em sinal da sua palavra, dizendo: eu quero queimar de novo o fogo do Espírito Santo na minha vida. Eu quero arder de novo o meu coração todinho para o Espírito Santo. Eu quero seguir a sua voz e andar firme na tua promessa. Eu quero orar agora, Pai, pedindo que do alto venha o poder agora sobre essas vidas. Que o perdão dos pecados venha a esse que está se rendendo a Jesus Cristo agora. Que sua vida seja limpa e restaurada, para que todas as amarras de Satanás sejam quebradas e despedaçadas agora, no poder que há no nome de Jesus. Nós concordamos com a confissão deste homem e dessa mulher, cujos pecados estavam dilacerando a sua alma e o levando para o inferno. Hoje nós declaramos o poder da ressurreição de Jesus Cristo sobre ele e ela. Nós também oramos por este que se desviou, que andou errante, que andou a passos largos, entrou pela porta larga e hoje está dizendo: eu volto para a porta estreita, Senhor. Eu volto para a porta estreita, que exige de mim um sacrifício, exige de mim seriedade e compromisso com o Senhor, mas que pode me levar à vida eterna. Então eu estou orando por você agora. Receba o Espírito da ressurreição. E você que foi dirigido por circunstâncias e deixou o fogo apagar, a palavra de Deus diz: o fogo jamais poderá se apagar. O fogo não pode se apagar. Então hoje eu declaro sobre a tua vida um relacionamento íntimo com o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo te revestindo novamente. E você pode dizer aí comigo, de uma maneira pessoal e íntima com o Senhor. Você pode dizer assim: eu tiro essa veste de luto e me revisto com a veste de louvor. Eu tiro essa veste de tristeza e me revisto com a veste da alegria prometida do Senhor. E eu quero o teu fogo na minha vida, Espírito Santo. Eu quero o teu fogo na minha vida, Espírito Santo. O chacarabassamanai, lorierebassora cachabarabasabaramanai. Aleluia, aleluia, aleluia. Venha, Espírito Santo, toma as nossas vidas. Hoje é dia de ressurreição. Não há impedimento para o Senhor. Clama o Espírito Santo, igreja. Diz-me, Espírito Santo, vem sobre a minha vida. Perto está o Senhor daqueles que o invocam, daqueles que o invocam em verdade, diz o Senhor. Oriere baixabaramana, erere baixore manara nanana. Ei, navassar, erere barabarabarabara. Oh, o Senhor vai fazer você ver a sarça arder de novo, querido. Você vai ver a sarça arder de novo. Você vai ver o fogo do Senhor de novo, pegando aí, querido. Ei, ramanai, arabaxê, carabassaba, ramanai, arabarabá.
trazer vida aos mortos. Eu quero ver esta revolução. O amor vai explodir e vai trazer vida aos mortos. Eu quero ver esta revolução perdida em tua liberdade. Esse mundo eu vencerei. Meu Deus não está morto, vive, está aqui dentro de mim, rugindo como leão. Meu Deus não está morto, vive, está aqui dentro de mim, rugindo como leão. Ele ruge, ele ruge, ele ruge como leão. A esperança cresce, as trevas fugirão. Minha fé está morta, eu necessito de ressurreição, perdida em tua liberdade. Esse mundo vencerei. Meu Deus não está morto, vive, está aqui dentro de mim, rugindo como leão. Meu Deus não está morto, vive, está aqui dentro de mim, rugindo como leão. Ele ruge, ele ruge, ele ruge como leão. Ele ruge, ele ruge. O céu vai rugir e o fogo cair. O chão vai tremer com o som do avivamento. O céu vai rugir e o fogo cair. O chão vai tremer com o som do avivamento. O céu vai rugir e o fogo cair. O chão vai tremer com o som do avivamento. Meu Deus não está morto, vive, está aqui dentro